Qual é o tempo certo? Quais são as coisas que são para você? Quem ordena todas essas coisas? Quem estabelece aquilo que você pode ter, que você deve ter? Quem decreta, quem decide, quem fixa, quem define, quem prescreve, quem marca o tempo? Quem toma posse, quem te faz tomar posse? Sobre tudo isso. Estou lendo o livro aqui, tem 2, quer ver? Do mesmo autor. Como posso tomar posse da bênção e bênçãos da primavera? Estamos em outubro, dia 21, uma terça-feira à noite aqui. Eu sou Melissa e sou leitora, cristã, uma pensadora. Vou falar um pouquinho para vocês ler e comentar um pouquinho. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Independente do que você pensa, que Deus te toque, que Deus te alcance e te abençoe. Eu tenho notado o seguinte. Vou voltar um pouquinho, quer ver? Como tomar posse da bênção? Eu vou ler só o nome dos capítulos. Tenho notado que o cristianismo, ele muitas vezes ele está se misturando essa psicologia da prosperidade. Essa psicologia de tipo de influencer, dou dicas de como você se tornar um homem, uma mulher próspera, algo do tipo. Capítulo 1, determinação. O ponto de partida para o sucesso é o entendimento que chamamos de determinação, ou seja, tomar posse da bênção. Eu acho que todo mundo já ouviu sobre isso, já fez esse tipo de oração, mas isso aqui é muito genérico. Tomar posse da bênção. Qual bênção? Aquilo que você quer, mas você pode querer tanta coisa. É o que eu tenho pensado nos últimos tempos. Há tanta coisa de se querer, mas a chance de errar é muito grande, entendeu? Eu não consigo acreditar em nada que seja genérico, não consigo acreditar em um Deus genérico, não consigo acreditar que a minha vida é genérica. Por exemplo, eu não posso receber qualquer tipo de sangue, eu não posso. Nem você, sabe? Mata. Então, sobre a vida, a nossa integridade física, integralidade, daquilo que é integral, que é inteiro, que é 100%, é muito específico. Então, mesmo que eu queira muito algo, eu sempre digo para Deus, sabe? Traga aquilo que tem correlação com o meu propósito, com o meu chamado, sabe? Que é pra mim, que é meu, que Ele quer pra mim. Porque tomar posse da bênção, qual bênção? Há tantas coisas boas, mas de repente se essas coisas boas só vão atrapalhar, eu não quero. Não é apenas sobre querer coisas boas.
E aí o capítulo 2 fala da grande revelação. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas ele faz só aquilo que é específico para você. A grande revelação. Eu espero que Deus revele mesmo. Ó, capítulo 3. É desnecessário pedir. Eu já pensei sobre isso, sabia? Só que Jesus gosta que pede, né? Ó, o cristão não precisa ficar orando, suplicando ao Senhor. Não sei. Lucas 18, né? Jesus fala que a gente peça incessantemente. Só que também é verdade que muitas coisas boas que eu recebi, eu nunca nem sequer pedi. E muitas coisas eu disse para Deus que eu não queria. Que eu não fazia questão. E Ele me deu. Tem coisas, cuidados de Deus, que eu nunca nem pedi para Ele. E Ele resolveu me dar. E tem coisas que eu pedi, Ele não fez. Então, eu entendo que nós não temos esse livre-arbítrio que a gente pensa ter. E que você pode estar de olhos fechados e Deus está chovendo nas suas costas, alguma coisa. Cravejando suas costas de brilhantes e você, entendeu? Enquanto na frente, sei lá, de olhos abertos, você está pedindo algo, e Deus não quer dar. Enquanto outra coisa que você nem pede, Ele quer dar e vai dar. Alguma coisa assim. Acontece. Então, ele que escolhe no final. Com você também, capítulo 4. Sentir que não é digno da bênção e julgar que não possui fé suficiente para reclamá-la ou para determiná-la são alguns dos truques que o diabo usa para continuar escravizando. Mas como eu disse, também teve muitas coisas que eu disse para Deus que eu não queria. Eu lembro que às vezes eu via as pessoas tendo algo, fazendo algo, eu falava, eu não quero isso não. Nem eu sabia que anos depois estava eu lá. Porque, enfim, coisas que eu falei que eu não faria, que eu não ia fazer, que eu não queria, que eu não me importava, estava eu lá depois. Ou às vezes alguma coisa que eu achava que não era bom pra mim. E no final eu descobri que era. E coisas às vezes que eu achava que era bom e que não era, que Deus tirou. Enfim. Capítulo 5, esperando no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Salmos 40. Eu vejo Ana pedir insistentemente, todos os anos. O marido dela fazia as ofertas. E é o que ele vai dizer agora no capítulo onde eu estou, que ele fala que você não deve chorar, né, pela sua bênção. Você deve apenas determinar. Eu não sei, porque o marido de Ana dava as ofertas e não ouvia o coração de Deus. Quando Ana chorou no templo, foi o que moveu o coração de Deus, né? Aquele choro sincero dela, aquela oração com os lábios tremidos, parecia que estava bêbada de tanta dor, né? De tanta tristeza que ela, né, chorava e tremia aqueles lábios. O coração de Deus foi movido. Assim como o povo no Egito, né? Tanto eles sofriam, choravam, e aquele choro subiu e moveu o coração de Deus.
Ó, capítulo 6, Anjos em Ação. Talvez você nem imagine o que acontece quando determina, o poder de Deus entra em ação. As bênçãos já foram adquiridas para nós pelo Senhor Jesus. Para tê-las não precisamos orar suplicando-as, mas sim determinar, tomar posse delas pelas nossas palavras. E aí ele cita aqui, ó, o profeta Daniel estava orando para receber uma resposta e a obteve. O anjo do Senhor dirigiu-se a ele e declarou o seguinte: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ele veio por causa da sinceridade do coração dele, muito provavelmente, né? É o que Deus gosta, é o que Ana mostrou ali. Capítulo 7. Perguntas sem respostas. Pode parecer simples, mas esse é o melhor meio de recebermos as bênçãos do Senhor. Quando começamos a agir por esse método de Deus, não somente estamos obedecendo, mas também entrando por um caminho que nos fará possuir o que quisermos. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. No meu espírito tinha certeza de que algo estava faltando, mas não sabia exatamente o que era. Capítulo 8. Simples e descomplicado. Deus não fez coisa alguma complicada. Os homens é que complicam as próprias atitudes e tentam complicar também os feitos de Deus. Na verdade, Ele intencionou que os assuntos espirituais fossem simples, para que até as crianças, os mentalmente incapacitados e as pessoas de pouco raciocínio as entendessem sem dificuldade. Assim todos podem compreender e desse modo receber as bênçãos de Deus. É claro que sim. Isso aqui para mim é muito claro, né? Eu tenho entendido assim. Deus nos fez com pouco entendimento, quase nenhum. A bênção, ela era muito simples. A minha filha estava brincando hoje e ela falou para mim que tinha o sol, né? Os raios solares e dos raios solares saía tipo um fruto, né? E ela brincando que ela comia os raios solares, E aí eu fiquei imaginando isso, meu Deus, eu acho que era assim, muito simples no Éden, qualquer coisa que fosse brotar era assim, muito automático, né? Deus tem me dado essa palavra imediato. E eu acho que a gente era assim, como ele disse que as bênçãos são para todos, até para as pessoas mentalmente incapacitadas e crianças. A meu ver, todos éramos assim. As bênçãos eram maiores e o nosso cérebro era menor. Entende? Eu entendo que hoje o nosso cérebro é maior e as bênçãos são extremamente diminutas, chegando ao ponto da gente passar fome, passar frio, né? Ter necessidades extremas, pessoas na rua, né? Pessoas que não
não têm remédios, pessoas que estão doentes, pessoas que são solitárias, pessoas que não têm um pai, uma mãe, pessoas em abrigos. E nossos cérebros são, uau, uma máquina. Então, é como a mensagem agorinha que eu montei para vocês do sonho. Então, tem um S em cima, no céu, e tem um S espelhado embaixo. Quando ele manifesta espelhado. O contrário, se troca a mensagem de 1 Reis 14, alguma coisa. É que esse sonho de Deus para nós, ele vem espelhado por causa do egoísmo. Então ele troca ouro por bronze, né? E o nosso cérebro é melhor. Nós temos mais capacidade e os milagres, eles, ficam rareados, raros, né? Se tornam raros, né? Apoucados, rarefeitos, enfim. E capítulo 9, a sua ordem não falhará. Não importa o problema que esteja atacando você, o mal não vem de Deus, mas sim do diabo. Aqui fala que você ordene que o mal saia de você. Aí use o nome de Jesus, é poderoso. Aí o capítulo 10, a bênção não é esmola. Aí que ele diz, determinar é marcar tempo, fixar, definir, prescrever, ordenar, estabelecer, decretar e decidir, é tomar posse da bênção. Agora já é de seu conhecimento que é você quem determina, fixa os limites e diz o que terá ou não. Por isso, pare de orar chorando, de se lamentar, suplicando que Deus, com sua bondade, lembre-se de você. Esse tipo de oração pode parecer espiritual. É possível que alguém ache lindo orar assim, mas isso não tem valor algum. Não é assim. Eu já citei para vocês, né? Quando Deus ele começa a se mover pelo povo israelita, né? Eles choravam. Ana também. Então, não é questão de chorar ou sorrir. É a sinceridade do coração, sinceridade da oração. Seja que você esteja sorrindo, seja que você esteja chorando. É a sinceridade. É o que move o coração de Deus, a pureza. Não a maneira, não é a metodologia que move o coração de Deus, jamais. Imagina. Se fosse assim, Jesus nunca diria que aqueles que são como crianças entrarão no céu. A criança não tem metodologia. Aqui nesse outro, eu tô aqui tá 14 de outubro. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. João 10:1. Não podemos continuar nos desmerecendo. Afinal, não se paga caro por algo que vale nada. Jesus, que é Deus como Pai, deixou a sua glória para nos socorrer, provando que lhe somos preciosos. O Senhor levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades para que o Pai nos resgatasse das mãos do maligno.
Cristo sabia o quanto valíamos antes de vir aqui. Entramos pela porta, o nascimento materno. Por isso somos cidadãos deste planeta. Isso nos confere o direito de viver como Deus determinou. Já o diabo entrou na terra por engano. Por isso é ladrão e salteador. Os demônios, por não terem nascido de mulher, não pertencem a este mundo. Jesus é um dos nossos e veio nos redimir mediante seu sangue. Agora somos salvos. Uma vez redimidos, não temos de mendigar bênçãos, mas assumi-las com fé e autoridade. Afinal, somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Portanto, toda vez que você estiver precisando de cura, libertação ou solução de algum problema, ordene que o mal saia da sua vida e se declare livre. As Escrituras garantem que tudo que determinarmos em nome de Jesus, Ele mesmo fará por nós. Amém. Quando Pedro chegou a Jope, os irmãos lhe falaram que Dorcas tinha ficado doente e morrido. Pedro orou buscando direção sobre como proceder. Ele soube que a vontade do Pai era que ela voltasse à vida. Em seguida foi até onde a colocaram. Depois que a lavaram, preparando-a para o sepultamento, e disse-lhe: Tabita, levante-se. Ela ressuscitou. Deus é fiel. Enfim, eu não quero dizer aqui para vocês que Deus vai fazer ou não vai fazer algo por causa de metodologia, eu não acredito em nada disso. Eu acabei de falar para vocês do livre-arbítrio de Deus, Ele decide. Livre-arbítrio não, a palavra correta é... soberania. Então, sim, Deus é soberano, entendeu? Então, não é que você vai orar em pé, Deus não vai fazer. E o outro orou ajoelhado. Foi isso. Não, aquele dia o outro estava chorando, você não estava. Ou você estava chorando, o outro estava sorrindo, determinando. Foi isso. Não foi. Não foi. O que faz Deus decidir é algo que tem correlação com o seu propósito de vida das pessoas envolvidas. Não tem a ver com você estar em pé, você estar de joelhos, você estar orando na igreja, estar orando na varanda das... Não é possível, sabe? Todo mundo vai orar de branco, todo mundo vai orar de amarelo, todo mundo vai orar de joelhos. Não pode ser. Todo mundo vai orar no monte, ou não vai orar no monte. Vai subir em cima de uma cadeira, não sei. Não é possível que seja isso, entendeu? A gente vai ficar, sabe, como se a gente ficasse tentando adivinhar, como se fosse simpatia. Não é isso. Não é possível que seja isso. Eu entendo mais que é a soberania dele mesmo. Que tem coisas envolvidas que a gente não sabe. Sobre o futuro, sobre o passado, até mesmo sobre o presente, né? Pode ter dificuldades em relação às pessoas, dureza do coração, mas mesmo assim, quando Deus quer, né? Ele obriga as pessoas a fazerem. Sabe, eu já me culpei muito por isso mesmo. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo que meu pai não estava bem, né? No dia que ele morreu bem rápido, né? Morreu 2 vezes. Na primeira ele voltou, na outra não. Eu pensei o seguinte: bom, eu não sabia orar como hoje, né? Não sabia clamar e tal.
E aí, por muito tempo eu me culpei, né? Poxa, se... E depois eu fiquei pensando, meu Deus, como que a vida do meu pai dependia da minha oração. Como é que a vida de alguém pode depender de mim? Não é possível isso, sabe? Não é possível. Foi a mesma coisa quando minha mãe ficou doente. Eu pensei assim, nossa, não tinha fé, minha fé não era suficiente. Eu não soube orar, eu não sabia orar, eu não sabia agir. Não, não é possível que uma vida dependa de mim, aliás, nem dos médicos, que dirá de mim. Então, e aí eu penso que todas as coisas, todo lugar, tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, se eu estou andando na rua, o momento que eu paro na calçada para atravessar a rua, que eu atravesso, tudo que está em cima, o que está embaixo, na esquerda, na direita, os carros milimetricamente já programado. Assim eu penso, Deus. É claro que tem os erros que a gente comete, né? Que eu acho que Deus não programa que a gente peque, entendeu? Mas eu entendo que há uma programação e conforme você sai da programação, a programação ela é reordenada. Como, por exemplo, se eu colocar no navegador que você quer ir para tal lugar, aí você erra o trajeto, ele reordena para você ir para o mesmo lugar. Então, eu não acredito que você chega aqui e você pode desejar o que você quiser, mas você vai se sentir vazio. Se você não fizer aquelas coisas da sua programação, do seu chamado, entende? Não é só sobre ter coisas. Quantas coisas? Quantas pessoas? Meu Deus, o mundo é cheio de gente, de coisas a se fazer. Não é possível que é isso, sabe? Seria muito estranho. Para mim não faz sentido nenhum vir para cá, sabe? Simplesmente para escolher bênçãos. Mas quais bênçãos? Não sei, não consigo ver as coisas nessa perspectiva. Eu acho que tudo é muito pré-ordenado por Deus, né? Então não sou eu a escolher nada. Eu acho que a nossa escolha ela é mínima. Uma coisa que eu acho tão gostoso é quando eu sinto que Deus escolheu alguma coisa para mim. Sabe? Quando eu percebo que Ele está me escutando, que Ele está me entendendo, que eu estou entendendo Ele. Sabe? Uma comunicação silenciosa assim. Tem um trecho aqui do livro, deixa eu ver qual dos dois que é. Ó. Eita, 21, 14 já. Não vou saber. Eu preciso tomar um pouco de água. Não. Você mija na cama. Gente, cadê que ele fala? O professor fala água na boca.
não. Ao fazer a pergunta do cliente, professor Luiz. Oi, Stitch! Eu detesto o Stitch. Amigão. Eu não vou de modelo, não. Ser bonitinho. Aí no capítulo 2, ele diz aqui que fomos mal ensinados. Ele diz que é cômico o que acontece na maioria das igrejas, porque um descrente chega a uma reunião de oração, né? E ele não se deseja converter, porque ele ficou ouvindo o povo orando. Ó Deus, salva o meu filho. Senhor, ajuda-me, pois estou desempregado. Ó Pai, cura-me, eu já não aguento mais. Ele diz incrível, mas é a pura verdade. Chamamos Deus de Pai e vivemos em pleno mar de sofrimento. Creio que quase toda a nossa teologia tem de ser mudada. Fomos mal ensinados e por isso estamos sendo destruídos. Francamente, o profeta Osés se referiu a nós quando escreveu: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Durante muito tempo sofri, orei e jejuei, suplicando ao Senhor que me curasse. Eu não sabia que Ele não faria a obra 2 vezes, pois já me havia curado pelas feridas de Jesus. Eu é que tinha de fazer algo em relação à minha doença, no entanto, por não ter consciência disso, continuava a orar. Muitas vezes eu pensava que talvez o Senhor não me estivesse atendendo porque eu havia cometido algum pecado. Então, desesperadamente, suplicava a Ele que me mostrasse qual era o pecado. E por mais que orasse, a resposta não vinha. Porém, ao aprender a determinação, comecei a exigir que o diabo saísse do meu corpo com as suas doenças. Resultado, ele saiu e eu estou curado, glória a Deus. Então, essa oração, ela realmente funciona. Ele repetiu isso algumas vezes, que você ore, e já me ensinaram isso, funcionou. Já fiz essa oração. Você pega assim na sua cabeça, nos seus ombros, nas suas costas, e aí você determina, né, que o diabo saia, né, que os demônios saiam, que Jesus saia, né, em nome de Jesus saia. E realmente funciona. Agora, eu não acho problema nenhum da súplica, né? Eu acho a súplica importante. Jesus falou sobre isso lá em Lucas 18. E o que ela estava fazendo era suplicando, né? Jesus chorou também, né? Chorou por Lázaro antes que fizesse o milagre. Então, quando ele fala aqui que um descrente vai a uma reunião de oração, vai à igreja e vê o povo, os próprios crentes falando: ó Deus, me ajuda, me cura, estou sofrendo, eu não aguento mais. Ele está dizendo o seguinte, que as pessoas só serão convertidas através de demonstração de poder.
Eu não acho. Deixa eu passar um instante. Pintar, né? Eu acho assim, ninguém deve se convencer a seguir Jesus por demonstração de poder, porque quem mais podia demonstrar poder? Roma, não Jesus, né? Eu sempre digo para vocês e tenho dito que a diferença entre Deus e o diabo não é demonstração de poder, não é força, beleza, inteligência. Quem gosta de demonstrar tudo isso é o diabo, é o amor, é sinceridade que eu estou dizendo, não é metodologia, é sinceridade do coração. É isso que é importante para Deus. A gente não precisa aparentar nada para ninguém para converter as pessoas. Imagina. A gente não precisa fazer esse teatro, esse papel, não. Tá sofrendo? Sofra com sinceridade. Tá sendo, né? Tem algo a comemorar? Comemore com sinceridade. Deus gosta de sinceridade, de verdade. É isso que eu vejo. Nada de teatro. O que Deus não gosta, não move o coração de Deus, é pessoas que, sabe, que ficam fingindo alguma coisa, né? E é claro que a vida é um misto de sentimentos, né? Você sente alegria, você sente tristeza, né? Eu lembro mesmo, perdi meu cachorrinho no dia do lançamento do meu livro, Ursinho Carinhoso. E aí foi bem difícil aquele dia, mas se uma amiga não tivesse me dito, não, vai, Melissa. E aí eu cancelei, depois descancelei o lançamento do livro. E a vida é assim mesmo. E por mais que a gente receba as orações das pessoas e a gente mesmo faça as nossas orações pela nossa vida e pelas pessoas que a gente ama, a nossa vida não está entregue àquilo que a gente ora e nem as pessoas estão entregues às nossas orações. Deus, Ele é soberano, né? E Ele tem nos guardado e Ele sabe do nosso futuro. E não é qualquer coisa que vem agregar, não é apenas, coisas boas. Coisas boas é ótimo, muito bom coisas boas, mas que coisas boas? Para que essas coisas boas? Eu tenho tantas pessoas boas no mundo, quais pessoas? Que pessoas? Onde? Fazer o quê? Trabalhar, entende? Não é só sobre ter coisas boas, ter contato com pessoas boas. É mais específico, sabe? E eu penso que é insondável, né? O cuidado de Deus, todas as coisas. Imagina quantas coisas acontecem por dia. E quantas coisas boas tem. E quantos eventos, quantas ruas, quantas casas no mundo, quantos lugares para onde viajar, quantos tipos de trabalho você pode ter, quantos tipos de faculdades, quantos homens para você se casar, quantas mulheres, sei lá, quantas coisas. Imagina se a gente fosse escolher, eu prefiro que Ele escolha. Né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que dizem que a vida sentimental, né, é você que escolhe. Que Deus não age na vida sentimental. Eu discordo, né? A primeira coisa que Deus
fez depois da amizade de Adão com as outras espécies foi o casamento de Adão com Eva. E eu acho que é isso. Eu acho duas coisas. Soberania de Deus. 2, a sinceridade do coração. Seja chorando, seja sorrindo, ou você determina, você faz de acordo com a sua necessidade, que você sentir no seu coração. Mas a sinceridade do seu coração. Nesse dia que eu fiz a determinação, saia, né? Fiz mais de uma vez, já que depois que você faz uma vez, você vê que dá certo. Eu estava sentindo muita opressão, então muito forte. E depois que eu fiz essa oração e funcionou, eu percebi que eu já tinha passado por opressão anos atrás e eu não sabia o que era aquilo. É até mais forte ainda, né? Opressão. Aí você sabe que a espiritual é uma coisa assim que você não sabe explicar, uma coisa muito estranha, muito forte. E realmente funciona, sabe? Mas depende de cada caso, né? Quando você não está passando por uma opressão, você não tem tanto essa necessidade de determinar algo. Esse saia, para o diabo sair, é claro, serve, né? Você nunca quer o diabo. Mas, por exemplo, se eu vou determinar que eu quero algo para mim, muito, eu tenho que ter certeza que eu quero isso. Porque, sabe, para que eu não peça algo que, sei lá, de repente não é que Deus quer para mim, entendeu? Então, às vezes eu prefiro orar assim. A não ser que eu queira muito, que eu acho realmente que isso é para mim. Mas senão eu oro que Deus revele a vontade dele, que Deus, né? Nem sempre ele dá sinais, às vezes sim. Eu estava procurando também a parte do livro, eu não achei, em que o autor fala que Deus já não fala através de sonhos, né? Só através da palavra. Eu não achei, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus ainda fala através de sonhos. Com certeza, não mudou não. Ele ainda fala através de sonhos. Às vezes você nem pede um sinal e Deus dá. É a mesma coisa o sinal e a bênção. Tem bênçãos que você recebe, eu percebi isso. Muitas bênçãos que eu recebi, eu nunca nem pedi. Quantas coisas que eu recebi que eu nunca nem pedi, se eu for enumerar quantas, um monte. Agora, eu merecia? Não sei, deve ter algum merecimento, alguma coisa, ele quis me dar. Nem tudo a gente escolhe. Quando a gente estava no ventre da nossa mãe, quando a gente era criança, eu não sabia. Há pouco tempo eu sei orar, sei muitas coisas que eu venho desenvolvendo, é tão recente. E os cuidados que Deus tem desde antes comigo, por isso eu disse, não é metodologia. Tem a soberania dele, que ele está cuidando das pessoas. Ele está cuidando, ele está suprindo, ele está escolhendo. E conforme eu me aproximei de Deus, eu percebi muitos sinais dele lá atrás. Só que eu não percebia, né, que ele estava dando sinais para mim. Mas depois eu vi lá atrás da minha vida que ele dava sinais já para mim. Eu que não via, eu que às vezes não percebia, né?
E nem sempre quando você pede sinal para Deus, Ele vai dar. E... enfim, é isso. Eu também não sei muita coisa, né? Sei pouco. A gente sabe, eu acho que a gente sabe mais de Deus através da nossa vida, da nossa experiência, sabe? Daquilo que a gente já orou, daquilo que Deus ajudou, daquilo que a gente vivenciou. Eu acho que acredito muito na força do testemunho, né? Da observação na sua própria vida, daquilo que você viveu junto com Deus. E eu não vejo uma data, sabe? Como muitas pessoas veem, tipo, a partir desse dia Deus começou a agir na minha vida. Eu não consigo ver isso. Eu vejo assim a vida inteira. E momentos em que não momentos assim não, vai clareando para mim algumas coisas, entendeu? Eu vou percebendo mais, o sinal aqui, ali, mas assim eu vou juntando as peças da minha vida. Por que aconteceu isso, aquilo? E aí eu vou tentando entender melhor assim, sabe? Mas não é possível entender tudo. Aliás, eu vou aproveitar para ler aqui, já que eu não faço ideia do que dizer mais para vocês, vou ler o Melhor da Vida. Seção 1, parte 6, reconheça suas raízes. Que é aquilo que eu falei. Eu não sei, eu tenho impressão que eu vim de um planejamento e que o tempo inteiro Deus estava dando sinais para mim. Só que às vezes eu percebi, às vezes não. Então, assim, se eu não percebo, Ele dá mais outros sinais. Ou, por exemplo, se Ele tenta me encontrar pela esquerda e eu não estou meio distraída, Ele vai tentar outro caminho, vai pela direita, mais para frente, Ele tenta através de outra pessoa, de um outro jeito. Entendeu? Assim eu entendo. Reconheça suas raízes. A vida de Deus em você significa que seu poder está dentro do seu ser de maneira incomensurável. Exatamente, milagrosa, positiva e produtiva, fluindo para os outros através de você. Não precisa sentir-se abandonado, nem solitário, culpado ou condenado. Não é necessário sentir-se inferior, tampouco sem valor, confuso ou sem propósito, medroso ou ansioso. Quando você reconhece suas raízes em Deus e se vê como a habitação dele, descobre quão fácil é experimentar Deus dentro de si. Você realmente terá um renascimento do seu valor próprio. Sua vida torna-se um milagre da vida de Deus, soprada para dentro do seu ser. As pessoas começam a respeitá-lo e a obter força e inspiração através de você. Isso acontece porque você descobre o respeito por si mesmo, o seu valor e a autoestima, que são a base para uma atitude positiva e entusiasta diante da vida. Você começa a contar com Deus intimamente, pois o deixa habitar dentro de você, a pensar e falar como aqueles que confiavam em Deus nos dias da Bíblia. Fiz uma paráfrase de algumas das declarações mais poderosas do Salmo 91. Deus é o seu refúgio e sua força. Ele o livra de toda armadilha e peste. Ele o cobre, sua verdade é a armadura para você.
Você não tem medo nem durante o dia nem à noite. Embora a tragédia fira em redor, você está seguro em Deus. Nada o destrói e Ele habita em você. Nossa, é exatamente isso. Às vezes quando eu tô caminhando na rua, eu fico pensando assim, como se Deus estivesse contando meus passos, sabe assim? Milimetricamente. Eu não sei se você já sentiu isso. Quando quase aconteceu algo ruim com você e não aconteceu. Você não sentiu agir de Deus? Meu Deus, comigo vai algumas vezes já, pelo menos aqui tô lembrando de 3. 3, pelo menos. Sabe que você já sentiu assim que alguma coisa segurou o seu pé? Você não ir para frente? Segurou assim. Não sei se já sentiu também como se algo falasse no seu ouvido e lembrasse algo assim importante. Sim, tanta coisa assim, sobrenatural, sabe? Você esqueceu de ligar o despertador, mas alguma coisa te despertou naquele horário. Alguma coisa te avisou, nossa, desligar o fogão, isso, aquilo, que não foi, né? Enfim. Aqui ele diz, a razão por que estou lhe escrevendo este livro é para mostrar-lhe o melhor e encorajá-lo a possuir o melhor na vida. Amém. O melhor que, pelo menos eu digo para vocês, o melhor que eu posso ter na vida é poder cumprir a minha missão. Não existe nada que eu queira senão isso. Nada. Não existe nada que é melhor senão aquilo que é a minha missão. Entendeu? Sabe representatividade? Essa palavra está me vindo assim, na boca. Representatividade. Imagina que alguém vem com cordão de ouro com um menininho e me dá de presente. Eu falo, o que eu vou fazer com isso? Eu não tenho filho, eu tenho uma filha, né? Assim, aí me dá um cordãozinho com a menininha. Ah, tá, eu tenho uma menina, minha mãe tinha, né? Agora imagina que você ganha esse cordãozinho de ouro com a menininha. Você fala, mas eu não tenho filhos. O que eu vou fazer isso? Representatividade, que é o chamado. Então assim, não é só sobre coisas boas. Imagina você dar um pente para alguém que não tem cabelo. Entende? Representatividade. Então, assim, um chamado não é só... são todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas cooperam para quê? Cooperam para quê? Porque eu sempre pensei sobre isso. Nossa, eu não estou aqui só para comer, beber, dormir e desculpa, cagar, né? Não. Tem alguma coisa a mais aí, né? E não é só sobre coisas boas, né? Como eu disse, a representatividade. Para mim é isso. Isso é o melhor da vida. O melhor da vida é algo que Deus planejou para mim, especificamente para mim. Tchau, Deus abençoe.